Everybody, how are you? This is Teacher Caroline. Vamos aqui a semana 5 e 6, né? Finalmente, do PET 2 de Língua Inglesa do terceiro ano. Number 1, what type of magazine is this? Que tipo de revista é essa? Eu coloquei aqui informative, que é informativa. Why do you think so? Because of its cover, por causa da capa. A gente quase não vê revista mais, né? Mas por causa dessa capa aqui, ela dá a entender, o título da revista é The Economist, que é o economista, então com certeza tem a ver com informação. Número 2, the word fall can be interpreted literally or metaphorically. What are some of the possible interpretations? You can use a dictionary to help you. Então, temos duas interpretações para a palavra fall. O título é After the Fall, depois da queda. Então, pode ser interpretado de forma literal ou de forma metafórica. E aí? Então, fall significa cair, no sentido físico, né, de cair mesmo. Eu caí, o objeto caiu. Or in a metaphorical way, em uma forma metafórica, when prices drop. Que no caso os preços caíram, né? Porque aqui está falando house prices, dentro desse tijolo. Então, preços da casa caindo. Então, é no caso de cair, de literalmente cair no tijolo, cair mesmo, sair de um lugar mais alto e ir para um lugar mais baixo. Ou no sentido de cair de diminuição. Aqui eu coloquei, what does the falling object represent literally and metaphorically? Literally significa queda, metaphorically, diminuição de preço. 4. Do you think the message portrayed on this cover is positive or negative? Why? Então eu coloquei que é positiva para os compradores, porque caiu o preço, negative for sellers, negativa para quem está vendendo. Number 5. Read the excerpts and decide what idea the underlined words, expressions convey. Write the correct combination of numbers, letters. Então, nós temos aqui algumas preposições, né? As ideias que elas passam. Nós temos a letra A, adding, que é adicionar ideias. Letra B, showing result, que é mostrar resultado, conclusão. Letra C, summing up, que é resumir. Letra D, giving examples, que é dando exemplos. E a letra E, making contrast, que é fazer contraste, ou seja, colocar duas ideias opostas numa mesma frase. Aí, pessoal, ficou o seguinte. Algumas vão ter mais de um exemplo para a gente dar. Eu coloquei aqui, para a letra A, adding, coloquei also e moreover. O que significa? Also significa também e moreover significa além disso. Vamos ver nas frases, né? Quando a gente for ler. Na letra B, showing result, eu coloquei thus, que significa portanto, então. Letra C, summing up, que é resumir, eu coloquei in brief, ou seja, em resumo. Letra D, giving examples, for example, essa é fácil, né? Por exemplo. E letra E, making contrast, ou seja, colocando ideias opostas juntas, eu coloquei although e while. Although, no caso, é no entanto. E o while significa enquanto. Então, vamos ler aqui. Letra A. Although the company says it plans to add 5 to 15 HD titles per month, their HD offerings will still lag severely behind the availability of film and TV on Blu-ray. Also, new HD rentals cost $6, while catalog rentals are 4%. Essa porcentagem era para estar depois, veio antes, mas tudo bem. Finally, you'll need a 4 megabits per second connection. Então, apesar da empresa dizer que planeja adicionar de 5 a 15 títulos HD por mês, as suas ofertas de HD, elas ainda vão ficar bastante para trás na disponibilidade de filmes e de filmes e de Blu-rays. Aí tem o also, que é esse número 2 aqui. Além disso, ou seja, também, aí está adicionando uma ideia. A primeira aqui, que é o although, que é, no caso de contraste, né? Apesar de... Eu falei no entanto, me perdoem. Apesar de... Aí, então, além disso, also, novos aluguéis de HD custam $6. While, enquanto, no número 3 aqui,
os aluguéis de catálogo são 4%. Ah, tá. Não é 4%, não. Deve ser $4. E eles colocaram um símbolo de porcentagem. Estou olhando aqui no teclado. Realmente o símbolo do cifrão fica do lado. Deve ser isso. Então, são $4. Finalmente, você vai precisar de uma conexão muito boa para assistir. Beleza. Aqui na letra B, since the introduction of modern computer, obtaining information has been increasingly simple, especially with the help of internet. Online encyclopedias and other various CD-ROMs. The computer can also accomplish smaller chores with ease. Por exemplo, aí já falou um pouco sobre a modernidade, que hoje em dia você encontra tudo na internet, né, para pesquisar. Aí, por exemplo, the built-in calculator in Windows comes in handy when figuring calculations. Aí dá um exemplo da calculadora que tem no Windows, né, no computador. In brief, resumindo, ou seja, em resumo, computers are remarkably important in finishing trivial everyday tasks. Então, aqui está resumindo as ideias que eles deram e, concluindo o texto, né? Falando que os computadores são importantes para nós fazermos tarefas do dia a dia. Letra C. The monthly charge for a new PC typically is less than the monthly fee to finance the cost of a new TV. Moreover, além disso... Então, aqui está falando sobre você manter um computador e você financiar uma televisão, a diferença dos valores. Além disso, consumers who choose the monthly repayment option on the purchase of a television often must use the company's store credit card to do so. This is not typically the case with free PCs. Thus, portanto, tá vendo? Tá chegando no finalzinho do texto, então, uma ideia de conclusão. As the cost of the average entry-level personal computer continues to fall well below that of the average television set, American households should have fewer problems affording new computers. Então, está falando aqui que os preços dos computadores diminuíram comparando-se aos das televisões. Perfect. Number 6. Uma nuvem de palavras é uma representação visual de um texto. A leitura da nuvem de palavras abaixo indica que o tema do texto ao qual ela se refere é. Então, aqui nós temos palavras como world, friends, connections, network, Chicago, job, problem, connected, see, people, social, networks, social, works, networking, person, new. Então, conexões em redes sociais, ok? Temos connections, people. Número 7. In my point of view, internet becomes part of our life. We also should consider it like simply meeting someone in the street. If of our life saiu errado, saiu O for life. É OF depois our, tá? In any case, people can lie both on the internet and during face-to-face contact. It depends on you to believe or not. For me, it is easier to communicate with someone by chats and social networks. You can analyze the context of speech. What to say, how to answer, etc. Então, a pessoa diz, né, no meu ponto de vista, a internet se tornou parte da nossa vida. A gente deveria considerá-la como do mesmo jeito que quando a gente conhece alguém na rua. Em ambos os casos, as pessoas podem mentir, tanto na internet quanto cara a cara. Depende de você acreditar ou não. Por exemplo, para mim, é mais fácil me comunicar com alguém por chat ou por redes sociais. Aí o texto acima foi retirado de um fórum de discussões sobre redes sociais. O ponto de vista do autor desse texto sobre a mentira é o de que mente-se na internet ou na interação fora da rede, tá? Chats e redes sociais são facilitadores da mentira? Não, porque ele diz que você pode mentir de qualquer forma. É mais fácil mentir quando você está conectado na web? Também não, tá dando a mesma ideia da letra A. Mentir faz parte da nossa vida cotidiana? Não, ele não está dizendo que todos nós mentimos. E na letra E, o contexto da fala induz alguém a mentir, também não está induzindo nem estimulando ninguém a fazer isso. 8. A Universidade de Georgia, preocupada com a questão da segurança na web, divulgou uma série de cartazes para conscientizar a comunidade sobre os problemas da internet. Um deles é o cartaz a seguir, que aborda o tema. Eu coloquei aqui propagação de vírus. Por quê? Aqui nós temos no título Computer viruses can be a real nightmare. Então, vírus de computador podem ser um pesadelo. Então, eu cheguei à conclusão de que é propagação de vírus. Alguém pode chegar à conclusão de que seja golpe eletrônico ou programa espião, porque vírus, né?
Aí vocês que sabem. Eu acho que é a letra C. Número 9. O cartaz ao lado apresenta alerta sobre um tipo de e-mail que engana usuários desatentos no cyberespaço. Porque se o vírus chega até você, é porque de alguma forma você foi enganado a clicar e a abrir, né? Então, pessoal, semana 6 agora, a última, thank God. No trecho do livro visto nas semanas 2 e 3, Jane Eyre fala em primeira pessoa sobre a escola onde estava a sua descrição. Quem eram as pessoas ali, como eram essas pessoas e quais eventos que tinham ocorrido. Então aqui a gente vai ter que criar, na verdade não criar, basearmos em um livro ou em alguma coisa que a gente já leu. E aí eu coloquei um exemplo só para vocês verem. Pense no trecho de um livro ou na cena de um filme, episódio que você tenha assistido e que tenha chamado sua atenção. Eu escolhi Crepúsculo, que é Twilight. Número 2. Escreva em primeira pessoa, colocando-se na posição do personagem principal e, de forma semelhante, narre o que aconteceu na cena. Use o simple past e use os guidelines para orientar sua produção. Então, eu coloquei assim. Edward Cullen was at the parking lot of the school. I was next to my car and another student lost control of the wheel. The car was coming towards me. Edward ran very fast and protected me from the possible accident. I looked at him in disbelief. Então, para quem já assistiu o filme, é aquela cena do estacionamento em que ele corre para salvá-la e ela não entende nada como que ele conseguiu chegar lá, né? Estava do outro lado. Então, Edward Cullen estava no estacionamento na escola. Eu estava próximo ao meu carro, um estudante perdeu o controle do volante e o carro estava vindo em minha direção. Ele correu muito rápido para me proteger do possível acidente e eu olhei para ele sem acreditar. Então, em primeira pessoa, usei como se eu fosse a personagem Bella Swan, né? Como eu. Aí perguntou aqui, personagem principal, Bella Swan, lugar onde a cena ocorre, at school, na escola, personagens envolvidas, pessoas envolvidas, Edward Cullen, e aqui os verbos que eu preciso usar. Coloquei be, que é ser ou estar, lose, perder, come, vir, run, correr, protect, proteger, look, olhar. Depois pede o passado, o simple past desses verbos, eu coloquei aqui was, lost, came, ran, protected e looked. E o vocabulário que eu utilizei, usei parking lot, estacionamento, school, escola, car, carro, student, aluno, control, controle e accident, acidente. Seguindo aqui na questão número 2, está pedindo que vocês pensem no trabalho, função que vocês desejam conquistar e que vocês possam falar um pouco sobre isso, né? Então, vocês fariam tipo o perfil do currículo da pessoa que está almejando aquela vaga, aquele emprego, aquele cargo, e aí você vai escrever em primeira pessoa. Então, eu fiz aqui como professora, eu fiz sobre professora, então eu coloquei to be a teacher, I need to study hard, be emotionally controlled and know about what I am teaching, and I am ready for this. I am hardworking, I love to study, I have worked as a teacher for 10 years, and I have managed my classroom situations with ease. My goal is to impact students' lives and learn from them as well. Então, fiz um texto bem bacana, motivacional, para que a pessoa me contrate. Eu tenho que convencê-la de que eu sou boa naquilo. Coloquei, para ser professor, preciso estudar muito, ser emocionalmente controlado e saber o que eu estou ensinando. E estou pronta para isso. Sou trabalhadora, amo estudar, tenho trabalhado como professora há 10 anos e eu tenho controlado as situações da minha sala de aula com facilidade. Meu objetivo é impactar as vidas dos estudantes e aprender com eles. Aqui tem um pouco de verdade aqui no texto, mas enfim. Não me acho tanto assim, não. Aí a questão 3 pede que, depois que você fez esse perfil ideal, o que você precisa? Agora vamos estabelecer metas. O que eu preciso fazer para alcançar isso aqui? O que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa que eu falei aqui, que é controlada, que é emocionalmente controlada, que está bem, que tem uma facilidade para lidar com situações, problemas, etc. Então, eu coloquei assim, gente, ficou bem básico, umas coisas assim muito bobas, mas que podem ajudar, mas se vocês forem colocar outras profissões aí. Coloquei aqui, I will do an English course, vou fazer um curso de inglês. Eu não coloquei que eu quero ser professora de inglês aqui, né? Coloquei só professora. Não, vou fazer um curso de inglês para melhorar. I will do a technology course, vou fazer um curso de tecnologia. I will start therapy, vou começar a terapia importante para todos. I will start working out, vou começar a malhar para ter uma condição física melhor. I will eat better, vou comer melhor. I will do yoga para ficar mais paciente, controlada. I will do pilates para ficar com a saúde
Boa. Então é isso, pessoal. Fizemos aqui. Sempre utilizem as frases com I will ou então I am going to, que é eu vou fazer, né? Uma promessa que você vai fazer do que você vai fazer e complete com o que você achar melhor. Façam em inglês para praticarem, né? Então, finalizamos aqui o PET 2. Thank God. Obrigada por assistir. Espero ter ajudado de alguma forma. E nos vemos mais à frente. Goodbye, see you and thank you so much.